Muito bem, essa é a primeira aula do curso de superfícies de Riemann, e o nosso plano é cobrir os seguintes tópicos, né? O teorema de Riemann-Hurwitz, os automorfismos de superfície de Riemann, um pouco da teoria de feixes, divisores e fibrados lineares, teorema de Riemann-Roch, mergulho tricanônico, pontos de Weierstrass, relações de Riemann e jacobianas, e o teorema de Abel-Jacobi. Tá? Eu vou fazer um esforço. Se você olha a literatura do tema, você vê duas abordagens possíveis para esse curso. Uma é tentar fazer de forma mais elementar possível, evitando toda e qualquer tecnologia. E a outra é aproveitar a oportunidade para introduzir tecnologia e usar a linguagem já da geometria complexa, incluindo feixes. Eu vou adotar o segundo ponto de vista e não vou me privar de introduzir conceitos um pouco mais gerais que vão além das superfícies de Riemann para preparar também vocês para poder estudar geometria complexa em dimensão superior. Então, vamos começar pelo início. A gente precisa definir nossos objetos. Então, seguindo esse espírito de trabalhar uma generalidade um pouco maior, eu acho que para definir superfície de Riemann, primeiro é importante entender o que é uma variedade complexa. Tá bom? Então, desculpa pelo slide um pouco carregado, mas eu queria passar logo por isso, que são definições que certamente vocês já viram em algum momento, tá? Estabelecer notação também. Então, para falar de uma variedade complexa, ou de uma superfície de Riemann, a gente começa falando de carta complexa, que são objetos definidos em um espaço topológico X, tá certo? E são definidos em torno, em uma vizinhança de um ponto desse espaço topológico X. Então, uma carta complexa é um par, U, um aberto de X, e Φ, que vai ser um homeomorfismo de U para um aberto V de Cn, e esse aberto U é chamado domínio da carta, e o inteiro N, que aparece, é a dimensão. Tá? Então, note que aqui eu estou definindo carta complexa, e o complexo vem porque eu estou assumindo que essa carta toma valores em Cn. Então, note que temos apenas uma condição de ser um homeomorfismo, né, de preservar a topologia, mas não há condição nenhuma ainda do que é ser holomorfo. A gente quer definir uma estrutura holomorfa no espaço topológico. Então, para poder fazer uma teoria coerente e comparar cartas distintas, é preciso a noção de compatibilidade. Tá? Então, duas cartas, o 1 e o 2, de um mesmo espaço topológico, são compatíveis se possuem a mesma dimensão, e a aplicação de transição, definida dessa forma, é holomorfa. Tá bom? Então, está aqui uma figurinha. Então, eu tenho cartas. Aqui eu tenho uma carta definida no aberto UI, tomando valores em um aberto de C, a dimensão de X. Eu tenho uma outra carta tomando valores em um J. E eu peço que... eu digo que essas cartas são compatíveis se essa função de transição que aparece aqui, né, definida, claro, apenas da imagem da interseção dos dois abertos por φ1 via a imagem da interseção dos dois abertos por φ2, é holomorfa. Uma função em várias variáveis é holomorfa se ela é holomorfa em cada variável separadamente. Bom, então, já que a gente tem uma carta, e eu sei quando duas cartas são compatíveis, eu posso definir um atlas complexo. Então, um atlas complexo de um espaço topológico X é um conjunto de cartas complexas, 2 a 2 compatíveis, tal que X é recoberto pelo domínio das cartas. Note que duas cartas com domínios disjuntos são automaticamente compatíveis. E, finalmente, eu vou dizer que dois atlas complexos de um mesmo espaço topológico X são equivalentes se qualquer par de cartas, sendo uma no atlas A e outra no atlas A', são compatíveis. E com isso,
depois de todas essas definições, eu posso dizer o que é uma estrutura complexa em um espaço topológico X. É simplesmente uma classe de equivalência de atlas complexos. Tá bom? Variedade complexa. Então, o que é uma variedade complexa? Variedade complexa é um espaço topológico Hausdorff com base enumerável munido de uma estrutura complexa. Então, temos três condições, né? Hausdorff, base enumerável e estrutura complexa. Observe que a gente não pode se livrar de nenhuma delas. Existem espaços topológicos com base enumerável e estrutura complexa que não são Hausdorff. Então, um exemplo desse fenômeno aqui é você fazer o seguinte, você considerar a união disjunta de C, com duas cópias, e identificar pontos diferentes de zero. Então, eu não sei como desenhar um espaço topológico não Hausdorff, mas o que acontece é que eu vou acabar tendo C e eu tenho a origem que vai ter uma cópia. E todas as vizinhanças dessas duas origens se intersectam. Então, são essas duas origens, não vão ter vizinhanças disjuntas, então não vai ser Hausdorff. E muito mais sofisticado é o fato de que existem espaços topológicos Hausdorff com estrutura complexa e que não possuem base enumerável. Então, se vocês derem uma olhada nas notas, tem a descrição de um deles, num exercício, que vocês podem se divertir tentando fazer, mas eu queria salientar que tem um teorema que diz que isso é impossível em dimensão 1. Então, essencialmente, essa condição de base enumerável não é necessária quando a gente está em dimensão 1. Mas eu vou fazer isso. Então, aqui eu esqueci de botar essa existência com estrutura complexa não possui base enumerável, seria trivial se não fosse conexo, né? Então, Hausdorff conexos. Mas eu não quero me ater nessas condições. Eu queria simplesmente ter uma definição de variedade complexa. E, de posse da definição, a gente pode transplantar para as variedades todo o conceito da análise complexa em CN, desde que seja definido por meio de propriedades locais. A gente faz isso usando umas cartas. Então, aqui tem um exemplo. Se eu tenho uma variedade complexa X e tenho V1 aberto, uma função de V para os números complexos é holomorfa, se para todo ponto P existe uma carta complexa U centrada em P e com U contido no domínio, tal que essa composição é uma função holomorfa. Conjunto, estabelecendo um pouco de notação, conjunto de todas as funções holomorfas definidas no aberto V é denotado por OXV, O caligráfico, subíndice X, V. E aplicações holomorfas entre variedades complexas são definidas de forma completamente análoga. A ideia é sempre passar para cartas e pedir que seja holomorfa em cartas. Então, exemplos de variedades complexas, né? Apesar de serem exemplos, de certa maneira, ingênuos, são exemplos que são interessantes e são importantes para a gente. Então, talvez o exemplo mais simples são os espaços vetoriais complexos. Então, se eu pegar V um espaço vetorial complexo de dimensão n, eu sei que ele é isomorfo, como via uma aplicação C-linear, a Cn.
E esse isomorfismo define, e você pode ver esse isomorfismo já como um atlas, né? Para ter um atlas, basta eu ter uma coleção de homeomorfismos para CN, cujo domínio das cartas cubram V. Aqui eu estou pegando uma carta só pode ser um atlas se o domínio é toda a variedade. E se eu escolher, o ponto todo é que essa estrutura complexa é canonicamente determinada pela estrutura de espaço vetorial. Porque se eu escolher um outro isomorfismo, então a gente sabe que eles vão se relacionar via uma aplicação linear complexa, ou se vocês quiserem concretamente uma matriz complexa, e essa matriz complexa ela é holomorfa, pois as entradas dela são holomorfas, são constantes, vão ser lineares. Então, se você dá uma estrutura de espaço vetorial complexo num certo conjunto V, essa estrutura define canonicamente uma estrutura de variedade complexa em V. E dessa maneira, você pode considerar subconjuntos desse espaço. Então, um exemplo bastante simples é eu considerar Bn contido em Cn mais 1, a bola complexa dizer, aí esse aqui é o produto hermitiano padrão, né, que diz que dizer bom? Então, as bolas também são variedades complexas, são um subconjunto de Cn mais 1. Eu pego simplesmente a inclusão, é um atlas. O exemplo talvez mais interessante são os chamados espaços projetivos, né? Note que tanto o exemplo de um espaço vetorial quanto da bola são variedades complexas que não são compactas. O espaço projetivo já é uma variedade compacta. E isso aqui é o conjunto das retas, como espaço topológico, ou como conjunto, né? O conjunto das retas de N mais 1 que passam pela origem. E isso pode ser dado uma estrutura de espaço topológico quando a gente se dá conta que uma reta é completamente determinada, uma reta pela origem é completamente determinada por um ponto em Cn mais 1, módulo a ação de C estrela em Cn mais 1 por homotetia. Então, aqui eu estou dizendo que C equivalente a W, se existe lambda estrela, que ser a lambda W, tá bom? E não é difícil ver, não é difícil dotar esse espaço de coordenadas de um atlas complexo. É comum a gente denota os pontos de Pn, são denotados da seguinte maneira, por a gente bota, é uma lista de n mais 1 números complexos separada por 2 pontos entre colchetes. E aqui, dois pontos é a notação sugestiva para dizer que esse ponto é a mesma coisa que ponto. Em outras palavras,
O que é relevante não são os números complexos em si, mas o conjunto dos quocientes entre eles. Então, com isso, a gente pode definir para I igual a 0 Tn, a gente define o I, contido em Pn, como sendo o aberto tal que Zi é diferente de 0. Então, não é difícil ver que o I tem uma aplicação para Cn. Então, que eu vou mandar um ponto dessa forma, Z0, Zn, para Z0. Como I é diferente de 0, eu posso... Zi é diferente de 0, eu posso dividir por Zi. E, assim, esse conjunto de aplicações, você vê que são homeomorfismos e eles definem um atlas complexo para esse espaço projetivo. Tá bom? E um último exemplo são os tórios complexos, onde você considera por Cn, se eu ver Cn como um grupo aditivo, considera que um subgrupo discreto, porque tem uma topologia, eu posso falar que é discreto ou não, isomorfo a Z2N, isomorfo a Z2N, e a gente considera o tório complexo como Cn quociente por lambda, munido da topologia quociente. Então, não é difícil dotar esse espaço de uma estrutura complexa. Então, aqui a gente tem, são variedades complexas compactas de dimensão arbitrária, e que eu estou falando delas agora porque elas vão ser, de fato, relevantes para o nosso estudo. Tá? Aqui é uma boa oportunidade também para a gente já mencionar, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas mencionar que a geometria complexa em dimensão maior do que 1 é bem diferente da geometria complexa em dimensão 1. Por exemplo, a gente sabe que se eu considerar um aberto de C, simplesmente conexo, que não é o C, então ele é biolomorfo ao disco. Isso é completamente falso em dimensão maior ou igual que 2. Acho que um dos primeiros a observar disso foi o Poincaré, que mostrou que a bola B2 não é isomorfa à bola B vezes B, ou seja, o disco ao quadrado. Então, mesmo os exemplos mais simples têm comportamento diferente. Tá bom? Muito bem, depois dessas definições, a gente não tem nenhuma dificuldade em definir superfície de rima. Então, uma superfície de rima vira um caso particular do conceito anterior, de variedade complexa, e é simplesmente uma superfície de rima, é uma variedade complexa conexa de dimensão 1. De acordo com o autor, vocês podem ter... tem autores que vão aceitar a superfície de rima que não são conexas. Eu vou colocar conexa simplesmente para simplificar alguns enunciados. Não tem que ficar falando, seja essa é uma superfície de rima conexa e por aí vai. Tá bom? Então, essa aula de hoje, antes de começar a desenvolver a teoria de superfície de rima por ela mesma, eu queria discutir alguns exemplos que mostram um pouco da naturalidade da teoria. Então, os exemplos de hoje são, de certa maneira, eu gosto de pensar como exemplos externos da teoria.
Então, são questões, ou são universos matemáticos com certos objetos, e que esses objetos adquirem, possuem uma estrutura de superfície de rima natural, mesmo que não faça parte da definição. Então, eu vou discutir brevemente quatro exemplos, que estão listados aí: poliedros, superfícies riemannianas, curvas algébricas e a continuação analítica. Tá bom? Vocês estão livres para fazer perguntas a todo e qualquer momento. Eu insisto. Alguma pergunta até agora? Muito bem. Então, poliedros. Tá? Poliedro é isso aqui, né? São objetos, vamos pensar num espaço R3, definidos pela interseção de semiplanos, por exemplo. Essa é uma definição possível. Vou considerar... Poderia ter uma definição mais geral, essa aí, do jeito que eu estou definindo, vão ser poliedros convexos, mas alguma coisa que é obtida via a colagem de polígonos. Tá bom? E o ponto todo é que um poliedro admite uma estrutura natural de superfícies de Riemann. Como é que a gente vê isso? Bom, a observação-chave é a seguinte. Eu vou distinguir num poliedro 3 tipos de pontos. Eu tenho os pontos que estão no interior de uma face. Eu tenho os pontos que estão no interior de uma aresta. E tem os pontos que são vértices. Todo e qualquer ponto de um poliedro vai ser de um desses 3 tipos. Tá certo? E eu quero definir, convencer vocês que esse espaço topológico, um poliedro, como eu estou pensando ele mergulhado em R3, ele herda uma topologia de R3. Então, é um espaço topológico. Tem base enumerável, claramente Hausdorff, porque eu estou está herdando a topologia do R3, mas eu quero mostrar para vocês que ele admite uma estrutura natural de superfície de Riemann. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma estrutura complexa. Basta fazer isso, ou seja, dar um atlas. Então, como é que eu vou fazer o atlas? Então, eu vou fazer o atlas da seguinte maneira. Se eu tiver nesses pontos do tipo A, eu posso fazer o seguinte: eu posso fazer movimentos rígidos para pegar essa face, a face que contém A, e enviá-la isometricamente no plano em R2, que é C. Eu envio face. Isometricamente. Que é o ponto do tipo A. Ele está mergulhado em R3, eu simplesmente considero um movimento para que ele vá parar num plano. E isso vai ser minha carta, centrada no ponto do tipo A. Para pontos do tipo B, eu vou fazer o mesmo. Então, pontos do tipo B estão aqui. Um ponto do tipo B pertence a exatamente 2 faces. Né? Então, aqui eu vou ter a face que vai ser enviada aqui, e o meu ponto do tipo A vai ser enviado aqui. Um ponto do tipo B, ele está em exatamente 2 faces, e essas 2 faces, eu posso mover cada uma delas isometricamente para o plano e colar 2 faces adjacentes. Mover de modo que elas compartilhem a aresta sobre o qual o ponto B está. Aqui o ponto B vai vir parar aqui.
É claramente. Vocês estão ouvindo a furadeira aqui no meu... Está muito alto, não? Não atrapalha não, Jorge. Para mim está atrapalhando bastante, mas vamos lá. Então, aqui eu tenho também um atlas, isso vai ser um homeomorfismo de uma vizinhança de B num aberto de R2, e isso vai ser a carta centrada no ponto B. Talvez um pouco menos evidente é o que fazer com esses pontos que passam várias arestas. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer é o que está tentado nesse caso particular, está desenhado nessa figura. Eu vou começar num certo, você escolhe um início, digamos, aqui, e eu começo a enviar cada uma das faces que contém esse vértice em polígonos do plano, né, via movimentos rígidos, de modo que, ao percorrer a vizinhança do vértice no sentido anti-horário, eu vou colocando uma após a outra. Então, pode-se verificar que, ao fazer esse caminho, a gente vai obter esses polígonos, eu vou, pelo menos nessa vizinhança, vão ser disjuntos, porque o ângulo aqui vai ser menor do que 360 graus. E o que a gente faz para acertar é compor essa aplicação, uma aplicação que é do tipo Z elevado a gama. Aqui um ramo dessa aplicação, que vai estar definido. Eu posso tirar fora essa reta, semi-reta aqui. E, fazendo isso, eu vou obter uma figura em que aquela vizinhança vai vir parar aqui. Novamente, escolhendo o gama de forma conveniente, você vê que é possível obter, dessa forma, um homeomorfismo. E resta apenas verificar que as funções de transição são holomorfas, porque isso é um atlas, da atlas é fácil, difícil é verificar que as funções de transição são holomorfas, mas não é muito complicado verificar que cartas do tipo A, funções de transição entre cartas do tipo A e A são aplicações afins, cartas do tipo A e B também, e cartas do tipo A e B vão ser composição de aplicações afins complexas com Z ou gama. Então, todas essas cartas de transição, você trabalhando um pouquinho, vê que elas são holomorfas, e dessa maneira você tem uma estrutura canônica num poliedro de R3. Então, teoria de superfície de Riemann contém a teoria dos poliedros em dimensão 3, em R3. Segunda classe de exemplo externo à teoria são as superfícies riemannianas. Então, aqui eu vou estar considerando S2, a superfície real, munida de uma métrica. Então, a gente tem um conceito em superfícies de Riemann, que é o conceito de carta isotérmica. Então, a gente diz que uma carta φ de um aberto U contido em S2, em R2, é isotérmica se o pullback da métrica euclidiana usual é uma função
vezes a métrica G. Função que nunca se anula. Ou seja, uma carta é isotérmica se você pode falar que a estrutura euclidiana é proporcional à estrutura de superfície riemanniana que essa foi dotada, que é da estrutura riemanniana de G. Tá bom? E é um teorema de análise que, se a métrica flui de classe... Jorge, o lambda depende do φ, né? Para cada φ eu acho um lambda. Para cada φ você acha um lambda. Isso aqui é a definição de isotérmica. Se existe lambda minha imagem, tal que vale isso. Então, isso aqui é a métrica usual. Eu estou fazendo o pullback dessa métrica. Isso induz uma métrica nesse aberto U. E eu estou comparando com a métrica G. E dizer que elas são compatíveis, que elas diferem por uma lambda, é a mesma coisa que dizer que a carta é isotérmica. Tá bom? Então, tem um teorema de análise, que não é um teorema fácil, que diz que toda superfície riemanniana, aqui não é a superfície de Riemann, é uma superfície munida de uma métrica riemanniana. Toda superfície riemanniana de classe C2 admite cartas, um atlas isotérmico. Então, é um atlas em que todas as cartas são isotérmicas. Certo? Não vai discutir esse teorema, esse é um teorema de EDP, mas é um fato. E vocês podem achar referências nas notas do curso para esse teorema. Mas tá feito nas notas, mas eu sugiro como um exercício, se vocês quiserem entender o que está acontecendo. Você vê o seguinte, que se eu tenho as funções transição, ou aplicações de transição, entre cartas isotérmicas, são funções holomorfas ou anti-holomorfas. Tá bom? Isso está feito em detalhe nas notas, é uma conta, que eu acho que é instrutiva. Bom, um outro exemplo que aparece é o exemplo de curvas algébricas, né? Então, aqui a gente pode considerar em vários contextos, mas uma possibilidade é a gente tomar um polinômio P em C de XY irredutível e olhar para o conjunto C
são os pontos do C2 tal que P de x, y igual a zero. E considerar aqui dentro o conjunto, que são dos pontos x, y pertencentes a C, tal que o diferencial de P então, não é completamente evidente, mas é um resultado básico de álgebra, de geometria algébrica, que esse conjunto C é conexo e vale o mesmo para esse outro conjunto C estrela. Ambos os casos, eu estou usando irredutibilidade para obter conexidade, e o que acontece é que o C estrela admite a estrutura de superfície de Riemann. Tá bom? Nas notas tem também a demonstração disso. Essencialmente é uma consequência do teorema da função implícita. Você constrói as cartas projetando C estrela em abertos de C. Né? Simplesmente, se a derivada com respeito a x é não nula, você projeta num certo eixo e verifica que as funções de transição são biolomorfas. Tá bom? Então, esse é um exemplo importante também em que muito da teoria foi desenvolvida para tratar desses casos. E uma coisa que a gente vai ver mais para o final do curso, que, de fato, toda a superfície de Riemann compacta é, de fato, originada de uma curva algébrica. Tá? E como último exemplo de hoje, deixa eu falar de germes, para poder falar do conceito de continuação analítica. Então, normalmente, isso é algo do que está escrito na nota, então, das notas, então eu vou ter... Deixa eu só dizer o que a gente está falando. Tem um x aqui, uma variedade complexa, e y, uma outra variedade complexa. Bom, então eu vou fixar um ponto aqui, e eu quero considerar o conjunto, e vou supor que esse ponto está contido não. Que esse ponto está contido no aberto. E eu vou considerar as aplicações de x em y, mas que estão definidas, na verdade, não de x, mas de uma vizinhança U de x, contida em x, no ponto x, na variedade y. Eu vou denotar esse conjunto por... esse cara aqui é um aberto. E agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou considerar a união disjunta sobre todos os abertos U's que contém x. Então, o x são abertos x contendo x. E vou também considerar todas as aplicações de U para x, para y. Tem um erro. Bom, e eu vou considerar o par U, F. Pegar a união disjunta de todas essas coisas. Ou seja, eu estou pegando um pontinho de x e estou pegando uma vizinhança e aqui eu estou pegando uma aplicação para y. Bom? Agora, você coloca uma relação de equivalência nesse conjunto e você identifica dois pontos desse conjunto, dois elementos desse conjunto, se existe W,
pertencente ao x, ou seja, um aberto contendo x, W contido na interseção e contendo x, tal que, bom, isso aqui já está ali, tal que essas funções, quando eu restringo a W, se coincidem. Então, eu quero um conceito de identificar duas funções que coincidem em aberto suficientemente pequeno. Então, isso aqui eu vou denotar, estou denotando ali y, x, x. Isso aqui são os germes de aplicações de x em y em torno de x. Oh, desculpa, esse aqui, na verdade, o y era antes da relação de equivalência, na minha anotação é isso, morfismos x para y. Esse aqui é esse conjunto. Então, é um elemento desse espaço que é o que é chamado um germe de aplicação em torno de x para y. Ou seja, eu quero poder pegar uma aplicação e não me preocupar com o domínio de definição. Eu vou sempre ser capaz de diminuir o domínio de definição para falar por propriedades do germe. Então, o germe é uma classe de equivalência de aplicação. Então, esse conceito de germe é particularmente útil na análise complexa por conta do princípio da identidade. Tá? Então, dá uma maneira de formalizar o que a gente chama de continuação analítica. Então, a gente pode começar fazendo o seguinte, considerar o conjunto O de C barra, O de C entre barras, né? Que é simplesmente a união dos germes de aplicações holomorfas, de funções holomorfas em C. Então, um ponto desse espaço, desse conjunto, é um par xf, com x um ponto de C, e f um germe de função holomorfa em torno de C. Então, a gente tem uma projeção desse conjunto em C, que simplesmente esquece a aplicação, guarda só o ponto, o centro dela. Então, se eu tenho... o que acontece é que esse conjunto aqui, ele tem... Isso aqui é só um conjunto por enquanto, dá para colocar uma estrutura topológica. Como é que essa estrutura topológica é definida? Então, eu tenho que dizer quem são os abertos desse conjunto. Então, o aberto vai ser o quê? Então, vou... dado um R maior que zero, então seja R maior que zero, e a F tilde de DRX, o disco de centro zero centrado em X, um representante isso aqui é holomorfo. Então, vou pegar um representante de XF. Vou pegar um representante desse germe de função em torno de R. Né? Por definição, eu tenho um representante. Existe algum R onde você vai ter um representante. Não vai ter representante para todo R, mas existe algum R que é um representante. Agora, isso aqui é uma função holomorfa, né, definida em toda a vizinhança de X. A vizinhança DR. Tá bom? Agora, eu vou considerar, então, considerando todas as classes, agora eu vou tomar Y pertencente a D, R, X, e eu posso olhar para a classe de equivalência Y, F tilde. Tá bom? Ou seja, eu vou estipular, eu vou dizer que isso, né, variando Y pertencente a DR, esse conjunto
define um aberto de OC. Bom, então, isso é uma base, de fato, isso vai definir, variando o ponto X e o germe F, você vai obter uma base para a topologia de OC. Aqui está muito errado. E esse OC, com essa topologia, essa projeção é um biolomorfismo local. Não só com essa topologia, é um homeomorfismo, e ela vira um biolomorfismo uma vez que eu induzo a estrutura complexa vinda daqui. Bom, agora perceba, esse espaço é um espaço bem complicado, é um espaço desconexo. Tem infinitas, não enumeráveis componentes conexas. E você pode, de certa maneira, pensar que uma componente conexa, então aqui está C, vamos tentar desenhar uma componente conexa. Como é que é? Eu vou pegar uma função, f, holomorfa, e vou, essencialmente, buscar fazer... Então, a função ela tem um certo gráfico, e eu vou fazer a continuação analítica dessa função, tanto que eu possa, para obter, assim, uma componente conexa desse sujeito. Então, as componentes conexas são continuações analíticas, falando de forma um pouco vaga, componentes conexas são continuações analíticas de germes de funções. Tá bom? Ô Jorge, então você está falando que dois pontos pertencem a componentes conexas distintas, se eu não consigo estender analiticamente de modo a, enfim, conter esses dois. E não são, de outra maneira, não são dois ramos de uma mesma função. Certo, certo. O que está por trás aqui... deixar vocês pensarem um pouquinho. Essa é um exemplo, mas que a gente vai ser importante no curso também, principalmente quando a gente for falar de feixes. Bom? Mais alguma? Bom, eu vou parar a gravação. Como é que eu paro?